Punhado de prosas, assuntos das mais diversas naturezas, sempre buscando aguçar a curiosidade e a fuga do senso comum. Olá, caros ouvintes! Está começando mais uma edição do Punhado de Prosas, um podcast totalmente independente de três amigos que apreciam uma conversa livre e democrática. Meu nome é Alberto Malta e no episódio de hoje, inspirado por um episódio recente feito por um de nossos âncoras, o Leonardo Costa, que na ocasião falou sobre grandes feitos do futebol, hoje farei algo similar, mas falarei sobre alguns grandes feitos, desta vez olímpicos. Este episódio ele está indo ao ar no dia 10 de junho de 2021 e hoje faltam apenas 43 dias para a cerimônia de abertura dos Jogos Olímpicos de Tóquio 2020. Amigos, eu não falei errado não. Olimpíadas de Tóquio 2020. Isso porque mesmo com o adiamento dos Jogos Olímpicos de Verão 2020, o nome permanece inalterado, ou seja, futuramente os Jogos serão citados como Tóquio 2020. Mesmo sendo realizado em 2021. Curioso, não? Fique aí que trarei algumas boas histórias já. Aproveitando, já seguiu a página de nosso podcast no Instagram? Vai lá e dê aquela força para nós e acompanhe sobre o que estamos falando. Aproveite para deixar sua opinião e comentários. Estamos presentes também no YouTube, favorite nosso canal e ative as notificações para saber em primeira mão sempre que um novo episódio entrar no ar. Então, pessoal, é até complicado escolher grandes momentos olímpicos, façanhas, porque o maior evento esportivo do mundo é recheado de momentos históricos, sejam pelas grandes conquistas, por resultados totalmente inesperados, momentos de grande superação e também por momentos que marcam a história, sejam gestos, protestos, atitudes dos atletas. Enfim, existem muitas e muitas histórias. Na construção desse episódio, no processo de pesquisa, achei muita coisa legal e foi difícil escolher as melhores histórias, as mais relevantes e talvez as menos clichês, porém muito relevantes. Um exemplo, o momento de maior superação olímpica, na minha opinião, foi a da atleta suíça Gabriela Andersen, que cruzou a linha de chegada com muita dificuldade após uma maratona. Mas grande parte das matérias que entram nesse assunto falam desse momento, né? Bem como as grandes apresentações da Nadia Comaneci, né? O Usain Bolt, né? E também sempre falam do icônico Michael Phelps da natação, né? E tem muitos outros, né? Como eu disse. Eu vou procurar algumas histórias, né? Vou trazer algumas histórias relevantes, porém nem tão óbvias para muitos. Umas mais, outras menos, mas acho que vai ser legal relembrar alguns feitos aqui. O primeiro grande momento que separei, seguindo a linha da maratona, foi o feito pelo atleta etíope na competição de Roma em 1960, há 61 anos atrás. Amigos, o tempo tá voando. Você já ouviu falar nesse nome? Abebe Bikila, nome difícil, Abebe Bikila. Pois é,
Eu me arrisco a fazer umas corridinhas de vez em quando, e para quem se aventura nessa prática esportiva também, sabe o quanto é difícil correr uma maratona. O máximo que eu já fiz foi uma prova de 18 km, né, a volta da Pampulha aqui de Belo Horizonte, e aí o feito do Bikila fica ainda maior para mim, porque 18 km já é muito difícil. Aí eu fico a imaginar, né? E os 42 quilômetros e alguns metros de uma maratona? Só que o Bikila, ele foi mais longe, bem mais longe. E você sabe por quê? Ele correu a maratona das Olimpíadas de Roma descalço. Tem base isso, galera. O cara completou a maratona descalço, enquanto todos os seus adversários estavam calçados. E quer saber o melhor da história? O cara ganhou, galera. O cara ganhou uma medalha de ouro em uma maratona olímpica correndo descalço. Você tem noção? É até difícil descrever um feito desses, é surreal. Mas, pois é, aconteceu. Ele completou a maratona em 2 horas e 15 minutos e 16 segundos. Outra coisa que me espanta muito, sendo um corredor robista, é como um ser humano pode fazer 42 quilômetros, né, e alguns metros em pouco mais de 2 horas. É realmente fantástico. Descalço, então, você tá doido. Ele voltou a vencer a maratona olímpica em 64. Desta vez ele estava calçado por exigência da organização dos Jogos. E nessa ocasião também ele havia estabelecido o novo recorde mundial, fazendo a prova em 2 horas, 12 minutos e 12 segundos. Ele é considerado por muitos especialistas o maior maratonista de todos os tempos, porque o que ele fez na época foi muito grandioso. Os atletas não tinham o mínimo de suporte, né, que os maratonistas têm hoje em dia. Não apenas o fato de estar calçado ou não, né, mas equipe médica, fisiologista, fisioterapeutas, equipamentos para treinamento, né, e por aí vai. Para muitos, se ele fosse um maratonista dos tempos atuais, ele poderia ser o primeiro maratonista a realizar a prova em menos de 2 horas. Aí eu abro um parêntese aqui, né? Sem me aprofundar, mas a maratona em menos de 2 horas já foi completada, galera. Na primeira vez em 2019 pelo queniano Eliud Kipchoge. Acho que é isso, como é que pronuncia, né? O nome queniano é um pouco complicado. A segunda história que vos trago é um momento incrível, porém que após muitos anos se tornou questionável, né, digamos assim, polêmico por algumas situações. Vem comigo que eu te explico no caminho. Essa história ela veio em minha mente, inspirado também por um excelente documentário que eu vi no Netflix. Ele é chamado Atleta A. É um documentário chocante, que ele traz à tona inúmeros escândalos por trás da equipe norte-americana de ginástica. O documentário ele é até triste, né? Porque essas histórias, né, de inúmeras atletas que foram abusadas psicologicamente, fisicamente, pela exigência de rotina de treino até forçado, né? E o pior de tudo, elas foram abusadas sexualmente. Infelizmente, esse documentário deixou uma névoa muito grande por trás do brilhantismo das atletas do esporte, né? Que em sua grande maioria são muito jovens, né? Coincidência ou não, a equipe brasileira de ginástica rítmica denunciou recentemente um abuso moral, xingamentos e até controle de peso forçado, em matéria que foi ao ar na Globo no final
de 2020. E o ex-técnico da seleção brasileira de ginástica masculina também foi acusado por mais de 40 atletas por diversos tipos de abusos. Enfim, vamos ao grande feito da ginasta americana, o nome dela é Kerri Strug, que entenderão a minha introdução ao feito. Até as Olimpíadas de 1992, a ginástica, o esporte, ginástica era dominado pela Romênia e pela Rússia, que são as grandes tradições aí do esporte, Os Estados Unidos começou a figurar entre os maiores campeões a partir de 96. Porém, nas Olimpíadas de Atlanta, em 96, os Estados Unidos eles tinham nas mãos uma grande chance de levarem o título por equipes feminino. E a modalidade que decidia a medalha de ouro foi o salto sobre o cavalo. Tentando descrever a modalidade aqui, para quem não se lembra ou não sabe do que se trata, é quando o atleta ele vem correndo, a todo vapor, e ele bate os pés em uma espécie de trampolim, pega mais impulsos com as mãos, sobre uma plataforma chamada de cavalo, pela semelhança com o animal, Daí o atleta dá inúmeras piruetas ao ar e pousa ao chão. Quanto mais bonito o salto, mais difícil e em conjunto com um belo pouso, mais pontos o atleta leva, mais pontos o atleta ganha. E os Estados Unidos tinham 2 atletas que poderiam trazer a pontuação necessária para que a equipe levasse a medalha de ouro, somando todas as atletas, E era um salto, digamos, não impossível, mas difícil. E foi a primeira atleta, Ela possuía apenas 14 anos e não conseguiu suportar a pressão, errou o salto e foi ao chão. Sendo assim, como a primeira atleta não conseguiu, toda a responsabilidade ficou para a segunda atleta, a famosa Kerri Strug. Ela tinha 2 oportunidades, 2 saltos, e se conseguisse a nota necessária em apenas um deles, os Estados Unidos levariam o ouro. A Kerri parte para o primeiro salto com muita velocidade, muito impulso, e a aterrissagem, ela não saiu nada legal. Ela bateu forte com o pé no chão, e a pancada foi forte mesmo. Depois vocês podem procurar o vídeo, Kerri Strug saltando na Olimpíadas de Atlanta 96. Você vai achar facilmente esse vídeo. E ela caiu de mau jeito e, óbvio, ela não conseguiu a nota necessária na primeira tentativa. Porém, após esse salto, ela saiu mancando bastante. A atleta ela havia se contundido claramente, o choque foi muito forte. Logo, as esperanças praticamente se sucumbiram, para os americanos. Como que a atleta conseguiria fazer o segundo salto contundida, mancando, Pois bem, ela foi para o tablado sentindo dores, mancando e disposta a fazer o segundo salto, mesmo machucada. E em um momento de muita superação, a Kerri Strug, de apenas 18 anos na data, ela fez o inacreditável, sprintou ali pela pista, saltou, deu as voltas no ar ali e caiu perfeitamente no solo. Só que com o impacto da queda, e pela contusão que ela já estava, imediatamente ela sentiu muitas dores. Ela conseguiu finalizar o salto, ela ficou logo em seguida em uma perna só, já deitou aos prantos ali. É uma cena de filme de Hollywood, porém na vida real. E para finalizar a jornada da heroína, ela conseguiu a pontuação necessária e o time americano conseguiu levar a medalha de ouro na competição por equipes. Ela havia rompido os ligamentos, do tornozelo, e após o salto ela não conseguia nem andar. Inclusive ela foi carregada e já colocaram uma contenção no pé dela para ela não se mover. E esse é o roteiro perfeito, Claro que esse momento foi considerado por muitos um dos maiores momentos de superação
da história dos jogos também. Porém, por isso que eu fiz toda aquela introdução, né? Anos depois, após condenações por inúmeros abusos, como eu disse antes, surgiu-se a dúvida diante do regime, digamos, de opressão que as garotas viviam, se a Carrie foi obrigada a saltar mesmo contundida, ou se a decisão foi dela. Então deixo aqui a recomendação, assistam a série Atleta A, recheado de histórias e questionamentos bem relevantes sobre o esporte. Já o terceiro momento, o grande momento que eu separei aqui, ele vem de um ato de protesto ocorrido em 1968. No Brasil, a ditadura endurecia, as torturas e as prisões corriam às soltas, né, culminando no imoral e deplorável AI-5. E nos Estados Unidos, alguns meses antes dos Jogos do México, né, as Olimpíadas de 68 foram no México, duas mortes marcaram para sempre a história. A primeira, o assassinato de Robert Kennedy, né, que era um potencial presidente do país, em junho de 1968, e principalmente o assassinato do ativista, né, pelos direitos civis e negros, né, Martin Luther King, em abril de 68, que incendiou os Estados Unidos, né, e o movimento negro no país. Foi nesse contexto que os corredores Tommie Smith e John Carlos, medalhistas de ouro e bronze nos 200 metros, eles subiram ao pódio, né, trajando meias pretas sem sapatos. Eles estavam com broches de movimentos sobre os direitos civis. E ao começar o hino norte-americano, eles abaixaram a cabeça e ergueram o punho cerrado ao alto, né? E eles estavam com luvas negras de couro. Esse gesto que representava o movimento negro por direitos iguais e o movimento antirracismo, né? Isso aconteceu em 1968, galera, há 53 anos atrás. E a luta continua até hoje, para vocês terem ideia. Eu escolhi esse momento para lembrarmos, né, o quanto é absurdo termos mortes como a de George Floyd, né, que foi filmada e que virou um símbolo de luta, mas que infelizmente ainda acontecem não só nos Estados Unidos, mas no Brasil todos os dias, casos de abuso e racismo que são normalizados pela nossa sociedade, que, por incrível que pareça, ainda valida, apoia, vota e também replicam o discurso de políticos de quinta categoria que incentivam esse tipo de conduta de opressão às minorias. E por hoje é só, galera. Gostou do nosso episódio? Vai lá no Instagram, no YouTube, como eu falei no começo, e dê aquela força para nós. Semana que vem tem mais com o Mago das Palavras, Leonardo Costa. Grande abraço e até lá!